Você já parou para pensar no poder de uma palavra? Não apenas seu significado, mas o peso psicológico que a sociedade impõe a ela. Em algumas comunidades, o vocabulário carrega o medo, o tabu. E se eu lhe disser que, em uma pequena e pacata cidade, existe uma palavra que as pessoas se recusam a pronunciar após o anoitecer? Uma única palavra que, segundo a lenda, convoca algo ou alguém? Este não é apenas um conto de folclore para assustar crianças. É a história de como o medo coletivo de uma lenda urbana se entrelaçou de forma fria e brutal com a realidade de um desaparecimento. Estamos falando de um caso não resolvido, um cold case, onde a única pista consistentemente ignorada pelos investigadores era justamente o folclore local. O mistério não é quem desapareceu, mas sim quem usou a crença para encobrir a verdade. Antes de mergulharmos nos arquivos frios desta investigação, quero fazer uma pergunta simples que ajuda nosso trabalho a chegar a mais pessoas. Em qual cidade você está nos assistindo agora? Deixe sua resposta nos comentários. Seu engajamento nos ajuda a desvendar mais casos complexos como este. O nome fictício desta cidade é Blackwood Creek, um lugar onde o sol se põe mais cedo nas montanhas e as sombras parecem mais densas. Em Blackwood, a lenda não falava de monstros debaixo da cama ou fantasmas clássicos. Falava da mãe silenciosa. A palavra proibida era apenas o nome de uma flor local, uma planta conhecida como Belladonna sombria. Segundo o folclore, pronunciar Belladonna sozinho, na escuridão, era um convite. Não para um demônio, mas para uma figura materna espectral que buscava substituir o filho que lhe foi tirado. O toque da mãe silenciosa não trazia a morte instantânea, trazia o apagamento. A vítima simplesmente sumia da memória da comunidade como se nunca tivesse existido. A psicologia por trás dessa proibição é fascinante. Ela capitaliza o medo primário do esquecimento, de ser apagado, mais do que o medo da dor física. É um mecanismo de controle social enraizado na psique da cidade. Por anos, a lenda da Belladonna sombria foi apenas uma piada local, uma forma de turistas se assustarem em caminhadas noturnas. Os moradores mais antigos a tratavam com um respeito supersticioso, mas os jovens riam dela. O folclore funcionava como um limite invisível. Todos sabiam que não deveriam brincar com a palavra, mesmo que não acreditassem nela. Isso gerava uma vigilância passiva. Se algo ruim acontecesse, o primeiro pensamento era: quem falou a palavra? Essa vigilância passiva criava um ambiente onde a transgressão social era imediatamente ligada ao sobrenatural, desviando o olhar das possibilidades humanas de maldade. E foi exatamente neste ambiente de medo velado e atribuição fácil que a lenda deixou de ser um conto e se tornou um protocolo. O outono de 1998 trouxe consigo uma neblina particularmente espessa e o desaparecimento de Ethan Coley, um estudante universitário de 23 anos que havia voltado para Blackwood Creek para visitar a família. Ethan não era de seguir regras. Numa noite de sábado, durante uma festa numa cabana isolada na floresta, Ethan, de forma desafiadora, pronunciou a palavra proibida: Belladonna. Ele o fez em voz alta, em meio a risadas nervosas de seus amigos, provando que a lenda era bobagem. Horas depois, Ethan simplesmente sumiu. Seus amigos alegaram que ele saiu sozinho para buscar mais lenha e nunca mais voltou. Não havia sinais de luta, não havia vestígios de fuga, nem pertences deixados para trás, exceto uma lantarela jogada a poucos metros da porta. Era um desaparecimento limpo, rápido e completamente inexplicável, que imediatamente fez a cidade esquecer a lógica e recorrer ao folclore. A investigação inicial da polícia local foi rápida, mas infrutífera. No entanto, o que solidificou a ligação entre o caso real e a lenda foi um bilhete encontrado dias depois, grampeado na porta da cabana. O papel não continha ameaças nem pedidos de resgate. Havia apenas uma frase escrita à mão: a mãe silenciosa recebeu seu convite. Para os moradores, era a confirmação de que Ethan havia sido levado pelo espectro da Belladonna sombria. Para a polícia, era uma brincadeira de mau gosto. Mas para o investigador atento, que valoriza a complexidade da natureza humana, o bilhete era um elemento de cena manipulado. Alguém estava usando deliberadamente a mitologia local para desviar a investigação de um caminho mais terreno, forçando a polícia a procurar por fantasmas, em vez de perfis criminosos.
A inércia da investigação policial se deu justamente pelo peso do folclore. Detalhes cruciais foram arquivados como irrelevantes ou coincidências supersticiosas. Por exemplo, a lanterna de Ethan foi encontrada ligada, mas apontada diretamente para o chão, como se tivesse sido derrubada, mas não havia lama nem marcas de arrasto nas proximidades. Outro detalhe importante foi a ausência de latidos dos cães de caça da região, treinados para alertar a presença de estranhos. Nada. Apenas o silêncio que a lenda da mãe silenciosa prometia. A polícia de Blackwood Creek estava acostumada a lidar com brigas de fronteira ou furtos menores, não com o que parecia ser um sequestro orquestrado sob o disfarce de um mito. O que foi ignorado é o elemento fundamental em qualquer cold case, a rotina humana. Quem conhecia Ethan, quem o observava e, crucialmente, quem tinha um motivo para querer silenciá-lo, aproveitando-se do medo coletivo da comunidade. É aqui que o senso de justiça e o perfil investigativo do nosso público se conectam. Ao descartarmos o sobrenatural, somos forçados a analisar o perfil de alguém que não apenas cometeu um crime, mas que possui a inteligência fria e o domínio social para usar uma lenda como sua arma mais eficaz. Estamos falando de um indivíduo com traço de psicopatia ou sociopatia, que demonstra capacidade de planejamento e manipulação. Essa pessoa não agiu por impulso, ela calculou que o pânico em torno da lenda criaria uma cortina de fumaça psicológica. O predador sabia que, ao ligar o desaparecimento à Bela Dona Sombria, a investigação se tornaria circular e a atenção se desviaria do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, garantindo-lhe tempo e anonimato. O bilhete não era um aviso da mãe silenciosa. Era uma mensagem de superioridade do criminoso para as autoridades. A história de Ethan nos faz questionar até onde o medo pode cegar a lógica. Se você está gostando desta análise profunda, mostre seu apoio com um curta e compartilhe este vídeo com alguém que valoriza um bom mistério. Anos passaram e o caso de Ethan Cole permaneceu como um cold case emblemático, aterrorizando a cidade. As teorias se solidificaram em duas vertentes principais, ambas igualmente complexas para o arquivo policial. Teoria A crença. A mãe silenciosa é real. Muitos moradores e até alguns investigadores de fora da cidade acreditavam que a lenda tinha se materializado. Para eles, a ausência de pistas, a natureza limpa do desaparecimento e o bilhete eram evidências de um fenômeno inexplicável. Esta teoria é mais fácil de aceitar, pois transfere a responsabilidade da tragédia para uma força externa e indomável. Teoria B, a investigação. O uso inteligente do medo. A linha de investigação mais lógica e que se alinha com o estudo da psicopatia social sugere que o criminoso era alguém de própria Blackwood Creek. Alguém que não apenas acreditava na lenda, mas que entendia profundamente seu impacto psicológico na comunidade. Essa pessoa não precisou de um plano de fuga elaborado. Precisou apenas de um plano de distração psicológica. Ela sabia que, ao incriminar o folclore, a busca se concentraria no impossível, garantindo que seu rastro humano fosse completamente ignorado. O verdadeiro mistério, neste caso, não é a lenda, mas sim a natureza humana complexa que a manipulou. O que o caso da Bela Dona Sombria nos ensina é o perigo da patologia do medo coletivo. Quando uma comunidade inteira adota um mito como verdade, isso cria uma forma de amnésia social seletiva. Detalhes mundanos, como quem viu Ethan discutindo com alguém, quem tinha acesso à cabana, quem manifestou desprezo por ele, foram filtrados e esquecidos porque não se encaixavam na narrativa grandiosa e aterrorizante da lenda. Esse medo funcionou como um dispositivo de segurança para o verdadeiro predador. Em vez de se concentrarem nos vizinhos, nos conhecidos ou nos amigos de Ethan, os olhos de todos estavam voltados para as sombras e para a palavra maldita. O senso de justiça nos obriga a olhar para a empatia neste contexto. A comunidade falhou com Ethan não por maldade, mas por preferir o conforto de uma explicação sobrenatural à desconfortável e aterrorizante possibilidade de que o mal estava vivendo entre eles. O caso de Ethan ainda está aberto. O testemunho silencioso do dia em que uma lenda urbana encontrou seu predador humano. Nunca se esqueça, o perigo nunca esteve na palavra que você não deve falar, mas sim na pessoa que está escutando quando você a diz.
Alguém que tem a frieza de usar a crença popular como um alibi perfeito. Este caso exige um olhar investigativo profundo. Se você sente que a justiça precisa ser feita para Ethan Coe, comente abaixo com a hashtag Justiça para Ethan e inscreva-se no canal para que possamos continuar a trazer a luz da análise para os arquivos mais sombrios. Sua curiosidade e vigilância são as nossas melhores ferramentas. O arquivo de Ethan Coe permanece aberto, um testemunho silencioso do dia em que uma lenda urbana encontrou seu predador humano. Lembre-se, o maior erro das autoridades em Blackwood Creek foi permitir que o mistério da Mãe Silenciosa ofuscasse a evidência do Homo sapiens. O verdadeiro perigo nunca esteve na palavra que você não deve falar, mas sim na pessoa que está escutando quando você a diz. Alguém que tem a frieza de usar a crença popular como um alibi perfeito. Este caso não é apenas sobre um desaparecimento, é sobre a vigilância que todos nós devemos ter. É sobre